acontece às sextas-feiras, a cada 15 dias. Na sexta, uma sexta geografia, uma sexta história. Uma sexta geografia, uma sexta história. Que eu costumo chamar de sextou com história. E essa aula de hoje é a nossa sexta aula. Então, feliz com os nossos estudantes que vêm nos acompanhando desde maio e também feliz com a chegada dos novos estudantes. Sejam bem-vindos, continuem aqui com a gente até o Enem. E a aula de hoje é a chegada dos portugueses e a colonização. Lembrando que as aulas anteriores, elas estão disponíveis no canal 1H para o Enem, Cursinho Solidário, no YouTube. Então, lá tem todas as aulas anteriores, quem quiser acompanhar. Nossa aula anterior foi sobre as grandes navegações. E, depois de explanar todas as características das grandes navegações, o que motivou os europeus a sair do continente europeu para outros lugares, nós chegamos ao Brasil, certo? Então, vamos lá, deixa eu colocar aqui a tela para vocês. Compartilhar a tela. E vamos fazer a nossa apresentação. Prontos? Vamos começar? A chegada dos portugueses ao Brasil, o processo de colonização. Pessoal, eu peço que vocês desliguem o microfone. Agora, caso vocês queiram participar, aí liga o microfone, fala alguma coisa, ou deixa o comentário no chat, tá? Mas se quiserem falar, também pode falar. Chama, eu paro e a gente comenta, certo? Se não estiverem entendendo também, quiser que eu repita, é só falar. Please repeat. Em português, por favor. Então, vamos lá. A chegada dos portugueses ao Brasil, o processo de colonização. Vimos na aula passada que os primeiros países a começar o processo das grandes navegações, a sair da Europa e navegar pelo Oceano Atlântico, foi primeiro Portugal e depois a Espanha. Né? Por diversos motivos, dei uma olhadinha na aula passada, que esses motivos eles foram pontuados. Então, foi dessa forma que Pedro Álvares Cabral acabou saindo da rota que os portugueses já tinham estabelecido, que era o contorno, todo o contorno do continente africano, até chegar às Índias. Então, Pedro Álvares Cabral resolveu sair um pouco do litoral da África e acabou chegando no Brasil. Há indícios de que Pedro Álvares Cabral não fez isso na inocência. Há duas versões sobre isso, duas versões defendidas, essas teorias são defendidas pelos historiadores que estudam o período. Uma delas é que, dentro daquela reorganização do Tratado de Tordesilhas, o tratado que foi feito para que Portugal e Espanha não entrassem em atrito sobre a colonização nessas novas regiões que eles estavam chegando, nesse processo de colonização, tomada de terras. Então, foi feito o Tratado de Tordesilhas sob o intermédio da Igreja Católica, já que Portugal e Espanha eram países católicos. Portugal não tinha gostado da primeira organização desse tratado e pediu que, porque pela primeira organização, Portugal não teria acesso a nenhuma das terras pertencentes à América. Então, na segunda organização, pegando 100 léguas da ilha de Cabo Verde, Portugal ficaria com o litoral do que depois se descobriu que era um continente. E esse litoral era o nosso litoral brasileiro. Tudo indica que Portugal já sabia da existência desse território, que eles achavam que era um território pequeno, que era uma ilha, mas eles sabiam dessa existência. E a busca por metais preciosos motivou eles a querer um tratado que eles pudessem ter acesso a essa região. Então,
O rei da época, Dom Manuel, ele pediu para que Dom Pedro tentasse descobrir, longe da costa da África, se existiam outros territórios que pertencesse, que tivesse ali, né, ali imaginária do Tratado de Tordesilhas, e toda a riqueza encontrada, Pedro Álvares Cabral poderia ficar com uma parte. E assim foi feito. Além disso, Américo Vespúcio, que já teria dado uma navegada por aqui, por isso que o nosso continente se chama América, Américo Vespúcio ele teria aconselhado Dom Pedro a, a realmente pegar essa rota mais distante da África, também desviando de algumas tempestades do mar, que era muito revolto. Então, Américo Vespúcio teria indicado esse caminho a Pedro Álvares Cabral. E assim eles chegaram. Eles chegaram ao Brasil em abril de 1500, 22 de abril de 1500, aqui pelo Nordeste, no sul da Bahia. E quando eles chegaram, né, ao território, aqui um mapa mais ou menos da época, eles chegaram mais ou menos pelo sul da Bahia, eles se depararam, eles acharam que era apenas uma ilha, por isso o primeiro nome dado foi a Ilha de Vera Cruz, e na embarcação havia mais de 1.000 tripulantes, e um deles era o escrivão Pero Vaz de Caminha. A descrição da chegada dos colonizadores aqui é uma descrição muito detalhada do Pero Vaz de Caminha, né? Ele descreve como eram como era a vegetação. O primeiro contato com os índios se deu 5 dias depois da chegada deles. Foi quando eles perceberam, nem índios, povos nativos, foi quando eles perceberam que esses povos eles não usavam nenhum adereço que fosse algum metal precioso, como prata, ouro. Os índios, os nativos aqui do Brasil, eles não usavam. E o primeiro contato dos povos nativos com esses portugueses foi da linhagem dos povos tupiniquim. Então, esses foram os primeiros contatos. Um choque, né? Os índios brasileiros, os tupiniquins, quando viram os portugueses, eles tiveram um choque pela vestimenta, pela quantidade de pelo. Os índios, eles sempre tiveram o hábito de ter a pele mais lisinha, para isso eles usavam pedras mais afiadas, né, para tirar o pelo e tudo mais, e eles usavam o mínimo de roupa possível, porque o Brasil é um país, a região, principalmente aqui no Nordeste, tropical, quente, quente e úmido, então os índios tinham o hábito de usar pouca roupa. Já os portugueses estavam com muita roupa, com muitos pelos, barbas, cabelos e etc. E foi um choque dos dois lados, porque os povos nativos estranharam aquilo que viram e os portugueses acharam que tinham chegado em algum tipo de paraíso, né? Aquele paraíso descrito na Bíblia. Deve ter sido aqui que expulsaram Adão e Eva, porque essa população está andando nua. Então, a descrição do Pero Vaz de Caminha é mais ou menos nesse sentido. Ele descreve a vegetação, ele descreve como os índios estavam vestidos, e ele também descreve que, de cara, não há metais preciosos. Mas eles perceberam que tinha uma árvore importante, que poderia ser importante para Portugal, que era uma árvore que ela tinha o tronco dela tinha um tom avermelhado, que é o pau-brasil. Então, poderia ser de interesse de Portugal para tingir as roupas. Então, há vários relatos de Pero Vaz de Caminha, um dos relatos que geralmente não é contado pelos historiadores, né? Ao final da carta, ele pede ao rei Dom Manuel um favorzinho, porque o marido da filha de Pero Vaz de Caminha foi preso em Portugal por roubo e ele pede para Dom Manuel retirar o genro dele da prisão. Então, essas relações de troca de favores, Portugal já vinha trazendo para cá, para o Brasil. Diante da inexistência, né, de metais preciosos,
No primeiro momento, Portugal não pensou em colonizar o Brasil. Por isso que, de 1500 até 1530, é o chamado Brasil pré-colonial, porque a colonização só começa a partir de 1530. Então, nessa fase pré-colonial, Portugal não desperta o interesse, porque o interesse maior eram os metais preciosos. Então, o que eles fazem aqui é exatamente implantar as feitorias, assim como eles faziam em todo o litoral africano. Feitorias, para quem não lembra, nada mais nada menos do que entrepostos comerciais. Portugal afirmava que aquele território era pertencente a Portugal na montagem da feitoria, que eram como se fossem guarnições, né, deixavam pessoas, soldados, responsáveis por observar se nenhum outro país, se nem piratas, né, se ninguém se aproximava da região, mas também servia para reabastecer os barcos e para organizar o espaço que eles tinham chegado. É uma prévia. Mas isso que nós vamos ver de 1500 a 1530 é o chamado Brasil pré-colonial. Ali tem o termo eurocentrismo e etnocentrismo. Quando os portugueses chegaram aqui, qualquer lugar que os europeus chegassem, eles se sentiam donos daquele espaço. Eles não reconheciam os povos nativos como povos que tinham direito sobre aquele lugar, que já estavam ali e tinham direito. Não, os europeus achavam que eles tinham direito de qualquer espaço que eles chegassem, porque eles achavam que eram iluminados por Deus, que eles eram civilizados e as outras nações não eram civilizadas, apenas eles. Então, isso é o chamado eurocentrismo. O europeu se achava o centro do mundo. Os europeus achavam que a Europa era o centro do mundo. Por isso, eles não respeitavam as demais culturas. Por isso que a colonização brasileira, né, a morte dos índios, a tentativa de escravidão, a chegada dos povos africanos como escravos, os europeus eles se achavam no direito de fazer isso. Em um segundo momento, que é o momento que fazer no Brasil, eles montaram as feitorias e estabeleceram com os índios o chamado escambo. Escambo é nada mais, nada menos do que uma troca de serviços. Os índios ficavam responsáveis por tirar a madeira e ali, né, tentando contato, os portugueses despertaram o interesse pela madeira, os índios não acharam, não acharam tão absurdo assim, e aí os índios trabalhavam na retirada da madeira e, em troca, recebiam objetos de pequeno valor, como espelhos, pentes e etc., mas também poderiam receber ferramentas, como machados, né, pequenas ferramentas, facões, para ajudar no trabalho diário. Então, tinha essa troca, e essa troca entre os índios e os portugueses no trabalho da retirada do pau-brasil se chamava escambo. Isso no período pré-colonial, certo? Depois, os portugueses não eram os únicos a estar no litoral brasileiro. Eu não sei se vocês lembram que, pelo Tratado de Tordesilhas, apenas Portugal e Espanha tinham direito a essas terras nas grandes navegações. Mas, após Portugal e Espanha, também entraram nas navegações Inglaterra, Holanda, França, e elas não tinham direito ao Tratado de Tordesilhas. Por causa disso, nações como a França entravam nesses territórios como piratas. Mas a relação dos franceses com os povos nativos era diferente dos portugueses. Os portugueses estabeleciam uma relação de dominação. Os franceses tentavam estabelecer uma relação de amizade, como se eles fossem iguais. Então, os franceses entravam nas tribos indígenas, casavam com índias, faziam parte do processo, do ritual, das comemorações, eles tentavam entrar nisso e estabeleciam uma relação de amizade com esses povos nativos. Por causa disso, os franceses estavam no litoral do Brasil
E eles também levavam para a Europa o pau-brasil, competindo com Portugal na extração da cor avermelhada que tingia as roupas, principalmente as roupas dos nobres. Por causa disso, Portugal sentiu a necessidade de colonizar o Brasil. Quer dizer, colonizar a região que eles tinham chegado. Não mais trabalhar dessa forma, apenas na extração, mas levar portugueses para morar na região e ficar de olho para expulsar os franceses e expulsar os índios que não aceitavam essa dominação. Quando a gente fala de índios, nós temos que deixar bem claro que nem todas as linhagens indígenas, nem todas as tribos indígenas, elas eram amigas. Algumas se aproximaram mais de Portugal e outras eram verdadeiras inimigas. Geralmente as inimigas de Portugal eram mais amigas dos franceses, mas tinham aqueles que também não queriam nenhum dos dois. Então, nesse processo, a partir de 1500, começa uma outra fase, que é a colonização do Brasil. E aí o processo de colonização do Brasil aconteceu a partir das chamadas capitanias hereditárias. O rei de Portugal resolveu que essa região que pertencia a Portugal deveria ser dividida em 15 faixas de terra. Cada faixa de terra dessa deveria ficar a cargo de um nobre português escolhido pelo rei. Esse nobre recebia o título de capitão donatário. Então, o capitão donatário, ele era responsável, cada capitão era responsável por uma capitania hereditária. Então, aí temos 15 capitanias. O rei indicava um nobre para vir morar aqui no Brasil. E aí vocês imaginem, não era uma região que estava precisando ser modificada para aceitar essas pessoas que tinham o costume europeu. Então, esses nobres eram indicados para vir morar no Brasil. Geralmente, eles deixavam as famílias em Portugal para poder vir para o Brasil. E no Brasil, eles tinham a função de, cada capitão tinha a função na sua capitania hereditária, que não pertencia a ele, pertencia ao rei, mas a função do capitão donatário era organizar a capitania para receber outros colonos, ou seja, tornar ela habitável, proteger da invasão dos povos indígenas ou de outras nações europeias, estimular a produção da cana-de-açúcar, foi uma planta, né, que veio da Índia, passou pela África e se adaptou muito bem ao litoral brasileiro, ao Nordeste. Então, a função do capitão donatário também era desenvolver a plantação de cana-de-açúcar, pagar tributos ao rei, procurar metais preciosos em sua capitania e ter um exército próprio. Essas eram as funções do capitão donatário. Era muita coisa. É tanto que dessas 15 capitanias, apenas 3 capitanias prosperaram. Essas 3 capitanias foram as capitanias de Pernambuco, Bahia e São Vicente. Prosperaram como, professora? Desenvolveram bem as plantações de cana-de-açúcar, conseguiram criar uma elite local, fizeram com que alguns colonos trouxessem seus familiares e etc., e conseguiram defender a região dos povos nativos, que eram os donos reais da região. As demais capitanias hereditárias, elas foram abandonadas, né? Ou elas foram abandonadas, ou as pessoas que vieram morar nessas capitanias abandonaram, voltaram para Portugal, elas não conseguiram realmente se desenvolver. E grande parte por causa da investida dos povos nativos. As capitanias hereditárias, elas são interessantes no sentido de que foram elas que, a partir delas, que foram se formando os engenhos. E também essas capitanias
foi a partir delas que foram se criando as primeiras vilas, que depois vão se tornar cidades. Nessas vilas foi se formando o chamado poder local. Aqueles que eram donos de engenho, que participavam do processo da produção de cana-de-açúcar, eles recebiam um poder local. É interessante citar que um nobre vindo de Portugal, o filho dele não nascia nobre. Se o filho dele nascesse no Brasil, essa pessoa não recebia nenhum cargo real, ele não recebia nenhum título real. Ou seja, o cargo aqui no Brasil ele não era hereditário. A pessoa era um nobre em Portugal, mas os filhos desse nobre no Brasil não recebiam nenhum título. Por isso que o poder local ele foi se firmando e os interesses particulares passaram a estar acima dos interesses públicos. É aí que começam os grandes problemas do Brasil, já começa vindo de Portugal, certo? Eu gostaria de mencionar também sobre o desenvolvimento da nossa Paraíba. Eu não sei se todos os estudantes aqui são paraibanos, mas a capitania, a Paraíba, ela pertencia à capitania de Itamaracá. Só uma pequena parte dela estava, né, um pedacinho estava no Rio Grande do Norte e uma pequena parte em Pernambuco, mas a nossa Paraíba pertencia à capitania de Itamaracá. E os franceses, eles estavam totalmente, tinham dominado praticamente todo o território. Né? A parte que pertencia a Itamaracá, o capitão Donatário tomava conta, mas o restante do território, principalmente a área onde hoje nós conhecemos como Baía da Traição, estava sob domínio dos franceses. E os franceses eram aliados dos índios potiguar. Eram índios que originalmente eram do Rio Grande do Norte, da capitania do Rio Grande do Norte, só que eles foram vindo para a região de Itamaracá. E nessa região eles fizeram muita amizade com os franceses. Então os franceses forneceram a eles armas de fogo e meios para expulsar os portugueses. Então no processo de colonização da Paraíba, ela efetivamente ocorreu no ano de 1585, só que muito antes disso, várias frotas tentaram entrar no território e os índios travavam uma guerra com esses povos tentando colonizar o espaço. É interessante mencionar também que estudos mais recentes, principalmente da professora Silvia, que ela fez o doutorado dela na Espanha, ela vai lançar o livro ainda, ela conseguiu perceber uma coisa nos documentos que estão na Espanha, que a campanha de colonização da Paraíba, ela aconteceu como uma medida espanhola. Nessa época, século XVI, Portugal estava anexada à Espanha, na chamada União Ibérica. Isso pode ser assunto para vocês do Enem, essa questão da União Ibérica. Depois eu reforço mais sobre isso. A União Ibérica foi da seguinte forma: o rei de Portugal faleceu, não tinha descendentes, e a pessoa mais próxima que poderia assumir como rei de Portugal já era rei da Espanha. Então ele fez nada mais, nada menos do que unificar os dois países sob a liderança de um rei, a chamada União Ibérica. Quando estava sob a União Ibérica, o rei da época era Filipe II. E aí Filipe II, a conquista da Paraíba, a chamada conquista da Paraíba, foi realmente uma campanha militar espanhola. Né? Então teve várias tentativas, teve 5 ou 8 tentativas de chegar no território onde hoje é a Paraíba. E todas elas tinham enfrentamento dos índios potiguar. Outra coisa também que teve no nosso território, antes mesmo de acontecer a colonização, foi o chamado massacre de Tracunhaém.
Ela aconteceu por volta de 1575, ainda nesse processo de colonização das capitanias hereditárias. O filho do capitão de Pernambuco, ele sequestrou uma índia, que por acaso era filha do chefe da tribo, e o chefe da tribo pediu para ir buscar a filha dele, ali na região de Goiânia, onde ficava a região de Goiânia, Pernambuco, onde ficava a fazenda Tracunhaém. Não entregaram a Índia, os índios voltaram, e aí os indígenas começaram a guerra, né, um grande massacre. Eles mataram todos da fazenda, todos, com exceção da Índia, que foi resgatada. Professor, esses índios eram ruins? Não. Os nativos, na época, eles estabeleciam um acordo. Quando os portugueses quebravam esse acordo, eles não tinham uma segunda chance. Eles partiam para a violência. Essa era uma norma, a questão de honra dos índios, e os portugueses não respeitavam o jeitinho português, que acabou vindo parar aqui na nossa região. Aqui que eu trouxe para vocês é um mapa. Esse aqui, à direita da tela, é o brasão da Paraíba. Percebam que a Paraíba ela se escrevia com Y, que significa braço de rio, certo? Aqui à esquerda de vocês é um mapa do brasão, que vai ser a Paraíba colonizada, se separando aqui, ó, daquele trechinho da capitania do Rio Grande do Norte. Aqui o brasão do Rio Grande do Norte, aqui o brasão da nossa Paraíba, que começou a ser colonizada ali pelo rio Sanhauá. Para quem já teve a oportunidade de dar uma passadinha ali no centro histórico, quem não teve, quando acabar a pandemia, dê uma olhada naquela região. Uma coisa para falar para vocês. No processo de colonização, quando começou as capitanias hereditárias, os portugueses tentaram escravizar os índios. Mas os índios, eles não se entregaram ao tipo de exploração que os portugueses mandavam. Os índios não tinham aquele hábito de acúmulo e eles não entendiam por que eles tinham que fazer aquilo pelos portugueses, porque os portugueses mesmo não faziam. Então, eles rejeitavam muito essa jornada de trabalho, esse tipo de exploração. Por causa disso, os portugueses acharam até mais rentável trazer os povos africanos e aqui torná-los escravos. Então, foi assim que começou a escravidão negra aqui no território brasileiro. Os portugueses trouxeram, porque além de trazer os povos africanos escravizados para cá, eles também conseguiam vender para as colônias da Espanha e para as colônias inglesas. Então ficava mais lucrativo. E os índios, eles rejeitavam muito qualquer processo de dominação. Então, os povos africanos vinham para cá, não conheciam o território, não tinham conhecimento nenhum do território, então eles não sabiam de cara para onde fugir. Eram povos de regiões diferentes da África, então os dialetos eram diferentes, então eles não tinham como se comunicar entre si, nem sabiam para onde fugir. Já os povos nativos, eles conheciam mais o território do que o europeu. Então, por isso, a vinda dos escravos negros, né, vindos da África. Bom, essa imagem que está aparecendo aí para vocês é como foi se desenvolvendo o chamado engenho. A cana-de-açúcar se tornou o principal produto da economia portuguesa nas colônias. Então, o engenho, que era o espaço de produção do açúcar, porque o açúcar era algo que era ainda muito caro na Europa, então o comércio de açúcar era bastante lucrativo.
vindo da cana-de-açúcar. Então, assim foi se formando o chamado engenho, com a casa grande, que pertencia ao dono do engenho, era lá que morava ele e os familiares, a capela, porque a colonização portuguesa, ela foi acompanhada do processo de cristianização, então os católicos, eles vinham para cá para tentar catequizar os índios e tentar catequizar os negros, ou então justificar que eles deveriam ter o trabalho pesado porque eles não tinham a religiosidade cristã. O espaço da senzala, que era onde os escravizados iam dormir. A parte onde eles podiam, a roça dos escravos, que era onde eles podiam produzir o próprio alimento. Transporte, a morada dos trabalhadores livres. Tinha também o engenho tinha os trabalhadores livres, eram justamente aqueles que ficavam fiscalizando os trabalhos dos escravizados. E o espaço de moer a cana-de-açúcar, de deixar, né, de purgar, de colocar na caldeira, de deixar descansando, de moer, certo? Então, aqui foi se organizando o engenho, que se tornou a principal economia do Brasil colonial. E vamos às questões. Eu acho que vocês desenvolveram essas questões. Vamos ver as respostas, né? Se vocês conseguiram fazer, estão bem tranquilas. Todas elas são de Enem. Todas as questões que eu trago para vocês são de Enems passados. Então, Professora, oi, desculpa interromper. Não tudo tem bem. como se falar de colonização no Brasil sem o exemplo de citação do navio negreiro, né? É muito importante, além Isso, da carta de Pedro Vaz de Caminha, né? Foi muito importante. É a isso, contribuição para a nossa história. É isso? isso demais. Eu vou fazer. É Paulo, né, Paulo? Estou te vendo. Eu vou fazer uma aula com vocês específico sobre a escravidão negra aqui no Brasil. Aí a gente vai falar do navio negreiro, né? De todo a captura deles, a viagem deles, a chegada aqui no Brasil, como eles eram tratados, os tipos de trabalhos, tudo isso a gente vai ver. Inclusive, eu vou indicar para vocês, quando a gente tiver essa aula de escravidão, as leituras. Quando alguns países aqui na América, quando teve o processo de abolição da escravidão, alguns ex-escravos, eles conseguiram aprender a ler e escrever de forma bem precária, né? Ou porque eles seguiam os filhos dos senhores de engenho, etc., nas escolas, mas eles conseguiam aprender alguma coisa. E alguns chegaram a escrever seus próprios relatos. Um desses relatos se tornou filme e ganhou o Oscar, que foi 12 anos de escravidão. Mas existem outros relatos de ex-escravos que pertenciam ao Brasil, que pertenciam às colônias espanholas, certo? Eu vou trazer uma aula específica para vocês, porque é muito importante. E é assunto de Enem também. Boa lembrança, viu, Paulo? Obrigado, professora. Eu vou trazer essa aula para vocês, hein? Professora, Oi. você vai aumentar essa letra um pouquinho? Sim, eu vou colocar. Deixa eu colocar na tela toda. Vê se melhora. Melhorou? Aham. Pronto. Eu vou falando e dou o gabarito para vocês, certo? E a gente comenta cada uma. Então vamos lá. A primeira é nem 2016. Documentos do século XVI algumas vezes se referem aos habitantes indígenas como os Brasis ou gente Brasília, e ocasionalmente no século XVII o termo brasileiro era a eles aplicado, mas as referências ao status econômico e jurídico desses eram muito mais populares. Assim, os termos negro da terra e índio eram utilizados com mais frequência do que qualquer outro. Texto 2.
Índio é um conceito construído do processo de conquista da América pelos europeus, desinteressados pela diversidade cultural, imbuídos de forte preconceito para com o outro, o indivíduo de outras culturas, espanhóis, portugueses, franceses e anglo-saxões, terminaram por denominar da mesma forma povos tão diferentes, né, tão díspares, quanto os tupinambás e os astecas. Aí a questão pega. Ao comparar os textos, as formas de designação dos grupos nativos pelos europeus durante o período analisado são reveladoras da concepção idealizada do território, entendido como geograficamente indiferenciado, ou seja, eles chamam todo mundo de índios porque eles idealizavam que todo o território era igual, percepção corrente de uma ancestralidade comum às populações ameríndias, ou seja, aqui ele diz, os europeus eles achavam que todos os índios tinham a mesma ancestralidade. C, compreensão etnocêntrica acerca das populações dos territórios conquistados. Aqui ele diz assim, para os europeus, tanto faz. Eles se acham superiores e acham que os povos de outras culturas estão no mesmo caldeirão. Já vou dizendo, a resposta certa é a letra C. Número 1, letra C. Compreensão etnocêntrica, preconceituosa dos europeus. Certo? Vamos avançar. 2, Enem 2021. A originalidade do absolutismo português talvez esteja no fato de ter sido o regime político europeu que melhor sintetizou a ideia de patrimonialismo estatal, os recursos materiais da nação se confundindo com os bens pessoais do monarca. Olha que a gente falou brevemente sobre isso. Confundir as coisas públicas com o pessoal. Na colonização do Brasil, o patrimonialismo da coroa portuguesa ficou evidente nas capitanias hereditárias? Sim, né? A gente viu isso na aula de hoje. Foi a partir das capitanias hereditárias que foi se criando a ideia do poder local, de ser poderoso, dos interesses pessoais estar acima do interesse coletivo. Tudo isso começou com as capitanias hereditárias, com essa chegada dos nobres portugueses ao Brasil, certo? Então, os demais, patrimonialismo na catequização indígena, não. No sistema de plantation, também não. O sistema de plantation é a plantação de cana-de-açúcar com a escravidão. Na redução dos jesuítas, não, que só acontece no século XVIII. No tráfico de escravos, também não. Então, a resposta certa da 2 é a letra A. Também é interessante mencionar que, posteriormente, após a Igreja Católica passar por algumas reformas, eles mandam para as colônias os padres jesuítas. E esses jesuítas, eles eram responsáveis realmente por catequizar os povos indígenas, mas não tinha essa questão do poder, não. O interesse era que os índios se tornassem cristãos. Só que, no momento que eles vieram para cá, mais ou menos entre o século XVI, ali no século XVI, houve o interesse novamente de escravizar os índios. Só que os índios das missões jesuíticas, das fazendas dos jesuítas, porque já eram considerados civilizados, porque falavam a língua, usavam vestimentas, eram católicos. Então, teve toda uma briga entre os jesuítas e aqueles que queriam tentar escravizar os índios. Mas vamos lá. Questão 3. Enem 2010. Dali avistamos homens que andavam pela praia, obra de 7 ou 8. Eram pardos, todos nus. Nas mãos traziam arcos com suas setas. Não fazem o menor caso de encobrir ou de mostrar suas vergonhas. E nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Ambos traziam os beiços de baixo furados e metidos neles seus ossos brancos e verdadeiros. Os cabelos
seus são corredios. Pero Vaz de Caminha, essa é uma das descrições de uma das pessoas que veio na embarcação responsável por documentar tudo que estava vendo. O texto é parte da famosa Carta de Pero Vaz de Caminha, documento fundamental para a formação da identidade brasileira. Tratando da relação que, desde esse primeiro contato, se estabeleceu entre portugueses e indígenas, esse trecho da carta revela a preocupação em garantir a integridade do colonizador diante da resistência dos índios à ocupação da terra. Não, ele apenas está descrevendo o que ele está vendo. Ainda não há conflitos. B, postura etnocêntrica do europeu diante das características físicas e práticas culturais dos povos indígenas, culturais do indígena. Essa é a resposta certa. Percebam quanto o Enem está tentando trabalhar com essa ideia do preconceito europeu quando chega nas colônias, quando chega em um país novo de cultura diferenciada, certo? Em uma região nova, eles não têm respeito pelos povos nativos. Então, percebam que bate sempre nessa tecla do eurocentrismo e do etnocentrismo. Então, número 3, a resposta certa é a letra B. 4, Enem 2012. Em teoria, as pessoas livres da colônia foram enquadradas em uma hierarquia característica do antigo regime. A transferência desse modelo de sociedade de privilégios que acontecia em Portugal, teve pouco efeito prático no Brasil. Falamos disso hoje. Nobres vindos de Portugal, se tivessem filhos nascidos no Brasil, eles não recebiam título de nobreza. Os filhos não recebiam título de nobreza. Por isso que foi criando um poder local, uma característica diferenciada. Os títulos de nobreza eram ambicionados, os fidalgos eram raros e muita gente comum tinha pretensões à nobreza. Ao reelaborarem a lógica social vigente na metrópole, os sujeitos do mundo colonial construíram uma distinção, uma diferença que ordenava a vida cotidiana a partir da concessão de títulos nobiliárquicos por parte da Igreja Católica. A Igreja Católica não concedia títulos de nobreza a ninguém, não tinha esse direito. O único que tinha o direito de fazer isso era o rei de Portugal. Afirmação de diferenças fundadas na posse de terra e de escravos. A resposta certa é a letra B. Por quê? Esse poder local, ele foi se criando, ele foi dando uma identidade de poderoso àquele que tivesse terras e aquele que possuísse escravos. Por isso que os donos de engenho, os filhos dos donos de engenho, eram poderosos, era o poder local, baseado na terra e baseado na quantidade de escravos. Por isso, a resposta certa é a letra B de bola, do número 4. E 5, essa é mais recente, por isso que eu deixei por último. Enem 2021. Ao longo de uma evolução iniciada nos meados do século XIV, o tráfico lusitano, ou seja, de Portugal, se desenvolve na periferia da economia metropolitana e das trocas africanas. Em seguida, o negócio se apresenta como uma fonte de receita para a coroa, Portugal, e responde à demanda escravista de outras regiões europeias. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Ali, a escravidão, ela não foi pensada, as trocas que aconteciam entre os povos africanos por Portugal, inicialmente eles não pensaram em escravizar esses povos. Depois viram que era rentável, trazia um extra a Portugal. Por fim, os africanos são usados para consolidar a produção ultramarina. Ou seja, eles vendiam os africanos como mercadorias, não só aqui para o Brasil, mas também para as colônias espanholas, para as colônias do norte, né? A atividade econômica destacada no texto é um dos elementos do processo que levou o reino português a
Utilizar o clero jesuíta para garantir a manutenção da emancipação indígena? Não, nem era função de Portugal que os jesuítas trabalhassem na ideia de que os índios fossem livres, mas de que eles fossem controlados. Dinamizar o setor fabril para absorver os lucros e investimentos senhoriais. Não tinha fábricas no Brasil. O Brasil era uma colônia e era proibido desenvolver manufaturas, porque aqui existia o chamado pacto colonial. O que é isso? A colônia ela era proibida de produzir sem autorização de Portugal, justamente para ela não se tornar independente. C. Aceitar a tutela papal para reivindicar a exclusividade das rotas transoceânicas. O texto não está falando sobre isso. Está falando sobre o tráfico de escravos. Fortalecer os estabelecimentos bancários para financiar a expansão e exploração mineradora. Século XIV, século XV, ainda não encontraram ouro no Brasil. Eles achavam que o Brasil não tinha metal precioso nenhum. Implementar a agromanufatura açucareira. Agromanufatura, o que é isso? Agricultura, manufatura, um produto. Que produto é esse? Cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar que leva a quê? Produção de açúcar que era vendido na Europa caríssimo. Implementar a agromanufatura açucareira para viabilizar a continuidade da empreitada colonial. Essas 5, a resposta certa é a letra E. Certo? Bom, hoje é sexta-feira e hoje é dia de indicação de filmes para vocês assistirem no final de semana, lembrando do conteúdo da aula e também relaxando, se divertindo. Para as pessoas que estão assistindo a nossa aula de história pela primeira vez, eu procuro sempre indicar plataformas de acesso, né, que se tenha um bom acesso. Então, esses 2 filmes de hoje eles estão disponíveis no YouTube. O primeiro deles é esse filme, A Missão. É um filme de 1986, mas apesar do ano, né, faz muito tempo que ele foi produzido, ele é um filme excelente. Ele é um filme de uma boa direção, uma boa produção, atuações maravilhosas. De que é que se trata? A Missão relata a história de padres jesuítas que vieram para o norte do Brasil catequizar os povos nativos. Vem o primeiro jesuíta, na sequência vem o segundo jesuíta, quem está no papel é Robert De Niro. Ele, na verdade, era um contrabandista de escravos que se arrepende, né, e tenta purgar os seus pecados sendo um jesuíta. Então, ele vem para o Brasil e os dois defendem os índios para que eles não sejam escravizados. Então, tem muito da nossa aula de hoje. Então, são 2 jesuítas que lutam para que os índios da região que eles estão não sejam escravizados. E é interessante porque o filme inteiro mostra exatamente esse momento que o Brasil ainda está começando o processo de colonização. Então, né, poucas casas, muitas matas, organização ainda precária, certo? Luxo zero. Então, a ambientação é muito disso da nossa aula de hoje. Oi. Certo. Tá certo. Só falta a indicação de mais um. Tem quanto tempo, Carol?